Amém, queridos. Bom, estamos aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. Quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo. Eu exporei a partir do verso 14, do verso 14 até o verso de número 19, mas nós leremos desde o verso de número 13. E aí eu vou explicar para você por que nós leremos a partir desde o verso 13, mas porque eu não exporei o verso 13, embora também ele não tenha sido objeto do sermão passado. Nós estamos no nosso 79º sermão de número 79. Faltam agora mais 5 sermões depois deste para encerrarmos Romanos, tá? Este é um dos motivos pelos quais eu não vou expor o verso 13, tá bom? A minha intenção aqui não é fazer de vocês especialistas em Romanos, é expor todo o Evangelho em profundidade em Romanos. Para sermos especialistas, a gente precisaria de 8 anos expondo Romanos, pelo menos, né? Eu conheço pastores que expuseram às suas igrejas a Epístola de Paulo aos Romanos por 8 anos. Não é o nosso caso. Nós fecharemos nos 84 sermões, tá? E hoje, antes de lermos, eu queria que você entendesse onde estamos aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. Primeiro, nós vimos o grande primeiro bloco de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 até o final do capítulo 8, expondo o Evangelho. Alguns vão dizer que isto vai até o final do capítulo 11. Eu, particularmente, prefiro dizer que vai até o capítulo 8. Porque ali vimos como Deus vem resgatar pecadores e Ele sozinho traz estes pecadores à salvação. Vimos também, a partir do capítulo 9 até o capítulo 11, como Deus soberanamente governa essa proclamação do Evangelho. Que a proclamação do Evangelho não falhará, porque Deus Ele próprio se encarrega de trazer à salvação os seus eleitos. E ao final do capítulo 11, iniciamos então o capítulo de número 12, que nos mostra a partir então do verso 1, como este evangelho vem às nossas vidas de modo transformador. E é isso que vimos do capítulo 12 até o capítulo 15, verso de número 12. Tudo que nós temos do capítulo 12, verso 1 até o capítulo 15, verso 12, é Paulo aplicando às nossas vidas, quer seja a nossa vida privada, quer seja a dimensão familiar da nossa vida, e especialmente a nossa vida comunitária no corpo de Cristo, como esse evangelho nos afeta. Foi isso que vimos até aqui. Mas a partir daqui, a partir do verso de número 14, nós já estamos nas considerações finais de Paulo nesta epístola, tá? E aqui, especialmente a partir do verso 14, temos isso, tá bom? Aqui, eu diria que estamos na seguinte circunstância. Depois de Paulo ter exposto o evangelho, e depois de Paulo ter demonstrado à igreja os grandes desafios que há no evangelho, como nós devemos responder ao evangelho, tal obediência, tal compromisso, tal sacrifício, poderia ser que aquela igreja de Roma, que não havia sido uma igreja plantada por Paulo, ou seja, Paulo não era o primeiro, não era o pai daquela igreja, o fundador daquela igreja. Aquela igreja que em nenhum momento havia sido sequer visitada por Paulo. Poderia ser que estes irmãos, ao ouvirem o evangelho tão densamente exposto, e os desafios tão profundos propostos por Paulo a partir do capítulo 12, poderia ser que estes irmãos questionassem algo mais ou menos assim, né? Paulo se questionasse, como os irmãos de Roma receberão essa carta? Será que eles darão ouvidos? Considerarão que eu sou um líder digno de ser ouvido por eles? Ou sentirão desconforto pelas palavras fortes e negarão ouvir o que eu lhes disse? Pode ser essa a situação, pode ser que os irmãos sentissem um certo desconforto, dado que Paulo não fora o seu pai fundador, dado que seu pastor fundador, dado que Paulo nem era naquele momento líder daquela igreja, e dado que Paulo sequer conhecia pessoalmente aquela igreja ali no congregamento com os irmãos, embora conhecesse muitos dos irmãos que faziam parte daquela igreja. Bom, diante disso, poderia ser até que os irmãos questionassem, será que Paulo não nos conhece bem? Será que Paulo não conhece a fibra da nossa fé para que ele esteja trazendo esses assuntos do Evangelho e nos despertando com tantas exortações? É à luz dessas possíveis considerações que nós temos aqui Paulo fazendo uma certa defesa do motivo pelo qual ele está expondo esse Evangelho.
Ele faz uma certa defesa do motivo pelo qual os irmãos devem ouvir esta palavra pregada. Estão comigo aqui? O que Paulo está fazendo nesse trecho? Uma defesa. Meus irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer, tá? Eu conheço vocês, não é porque eu ignoro vocês que estou pregando essas coisas, é exatamente porque eu conheço vocês, tá bom? E eu quero que vocês ouçam a mim e considerem a mim como alguém que tem autoridade sobre vocês, pelo ministério segundo a graça que Cristo me deu. Este é o tom desta fala de Paulo aqui. E deixa eu lhes dizer uma coisa, às vezes o pastor precisa fazer isso, tá? O pastor precisa dizer, irmãos, deem ouvidos a mim, não sejam duros em ouvir, não sejam resistentes, e pode ser até que os irmãos não fossem resistentes, mas Paulo quer já de antemão abrir essas portas aqui, porque às vezes nós ignoramos, né, a autoridade de quem fala e a autoridade desta fala sobre nós. Parece que nós queremos que Deus envie anjos, né? Parece que nós queremos que Deus apresente-se a si mesmo diante de nós. Isto ele não fará. Por isso Paulo faz uma defesa da mensagem que ele expõe, uma defesa do seu ministério, para que os irmãos pudessem receber esse evangelho. Deu para entender isso? Ok? Por isso o título desse sermão é Por que deveríamos ouvir este evangelho? À luz disso, vamos ler então? Deixa eu só lhes explicar. O verso 13 aqui, eu não vou expô-lo, tá? Só vou lê-lo, porque para ficar aqui no circuito da nossa leitura, porque na verdade ele é uma conclusão, é uma terminativa. Paulo, ao longo desse trecho aqui, vai terminar mais uma vez a epístola sem terminar. Paulo termina aqui no verso 13 sem terminar, um pouco mais à frente ele termina de novo sem terminar, e por fim ele termina de verdade no capítulo 16, né? No final do capítulo 16. Alguns estudiosos de Romanos dizem que esses trechos aqui foram enxertados depois. A epístola de Paulo aos Romanos acaba no capítulo 15, verso de número 13. Esse acréscimo que nós temos aqui foi alguém posterior que acrescentou. Eu tenho uma explicação bem mais simples, né? Naquele tempo, muito provavelmente, Paulo deve ter escrito isso aqui, se escrevia em papiros e em pergaminhos, né? Os papiros eram materiais feitos semelhantes ao nosso papel. Os pergaminhos eram materiais de couro, tá? E antigamente não era igual hoje que a gente redige um e-mail, tecla um enter e o e-mail vai embora, né? Não, antigamente se escrevia uma carta e se esperava que alguém viesse para pegar aquela carta e levá-la ao destinatário, ou que houvesse alguém daqui para ir fazer uma viagem em direção ao destinatário, tá? Não tinha um serviço de correios como a gente tem hoje, tá bom? As cartas eram enviadas por amigos, havia alguns serviços pagos, não era uma coisa muito comum, mas geralmente se aguardava um tempo. Então, Paulo, quando escrevia suas cartas, especialmente essa carta, que é a maior carta escrita por Paulo, certamente Paulo levou bastante tempo, e até que essa carta fosse enviada, ele achou interessante acrescentar mais algumas coisas aqui. É o que ele faz, por exemplo, a partir do verso 14 do capítulo de número 15, tá? Então, o verso 13, ele é como um encerramento, mas depois Paulo entende que tem outras coisas para falar ainda, e ele continua escrevendo. E aí, por ser provavelmente estou supondo, tá, irmãos? Se fosse um papiro, seria mais fácil de apagar. Se fosse um pergaminho, seria mais difícil de apagar, que era um material em couro. E se esse é o caso, muito provavelmente por isso é que Paulo não apagou, e talvez haja até outros motivos pelos quais ele não apagou o mais ali desse verso 13, para fazer as considerações finais só ao final de fato. Deu para entender mais ou menos? Deu para entender mais ou menos? Então tá bom. Então o verso 13, nem vou me deter, porque este é um assunto que, inclusive, a esperança de que Paulo fala no verso 13, né? Consolarmos na esperança, é um assunto que já tratamos para trás, e como é um encerramento, você sabe que é como se fosse uma saudação, né? Ou, perdão, uma despedida aos irmãos, tá? Mas leiamos o verso 13 e entendamos que eu exporei a partir do verso 14, tá? Paulo diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aqui é Paulo dizendo aos irmãos, até mais, irmãos, que aquilo que falamos sobre a esperança, a alegria, a paz, possa consolar vocês, tá? E aqui no verso 14, então, ele entendeu que precisava falar algo sobre os irmãos ouvirem e receberem este evangelho, o qual ele já expôs. E aí ele começa no verso 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi
com toda franqueza, em algumas traduções está ousadia, principalmente para fazê-los lembrar novamente deles. E ele continua dizendo, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém aos arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Deus. Tá? Vamos ficar até aqui, verso de número 19. Pastor, mas não acaba o parágrafo aqui. Sim, irmãos, o editor, nesse caso aqui, em algumas traduções, não colocou o parágrafo aqui, tá? Em grego, não há parágrafos, tá bom? E o bloco dessa ideia, na verdade, se encerra aqui. O que Paulo faz a partir do verso seguinte é incrementar, por isso eu vou ficar por aqui, tá? A partir da semana que vem, a gente vê a partir do verso de número 20. Mas vamos lá. O grande assunto aqui poderia ser que alguém questionasse a Paulo. Paulo, por que deveríamos ouvir este evangelho? Por que deveríamos ouvir a sua pregação? Você tem alguma autoridade constituída sobre nós? Será que é necessário ouvirmos o evangelho de novo? Será que você não sabe da fibra da nossa fé, da consistência da nossa fé? Bom, não quer dizer que necessariamente os irmãos estivessem levantando tal oposição à palavra de Paulo. Quer dizer que Paulo, como um diplomata, como alguém que entende os tratos com as pessoas, e a gente sabe que no pastorado a gente precisa ter trato, né? Tem coisas que a gente tem que se desculpar mesmo sem saber se o outro se ofendeu, não é verdade? A gente presume que o outro vai se ofender e daí a gente já começa a se desculpar, né? Para evitar problemas. A gente lida com pessoas de diversos tipos de sensibilidades. E exatamente por isso é que Paulo, entendendo haver a possibilidade de alguma posição como esta, ele começa a responder, então, por que deveríamos ouvir este evangelho? É claro que não é essa pergunta lá, eu apenas distribuí de forma mais didática aqui o texto, a fim de que você o compreenda melhor. Comecemos, então, a responder essa pergunta, por que deveríamos ouvir este evangelho? Veremos as respostas nesse texto aqui. E a primeira resposta que Paulo dá é, porque precisaremos sempre ouvir o evangelho, mesmo que sejamos uma igreja madura na fé, tá? O evangelho, ele é o núcleo da nossa vida cristã. O evangelho tem diversas dimensões e diversos andares, ok? E a igreja, ela se nutre apenas do evangelho. E você necessitará sempre ouvir o evangelho, mesmo que sejamos uma igreja madura na fé. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 14. Paulo explica que ele fazia uma leitura da igreja de Roma, considerando a igreja de Roma uma igreja bem instruída, uma igreja com frutos deste evangelho nela e uma igreja saudável. Observe o que Paulo diz no verso 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, ou seja, há frutos desse evangelho transbordando em vocês, e plenamente instruídos. Eu sei que vocês já conhecem o evangelho. Vocês tiveram excelentes mestres, vocês foram expostos ao evangelho de uma forma que vocês estão saturados dele, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros, ou seja, sei que vocês têm dons que brotaram em vocês por essa operação do Espírito, por conhecer o evangelho, pelo meio dos quais, por estes dons, vocês edificam-se uns aos outros, vocês aconselham-se ou exortam-se uns aos outros, ou seja, mesmo que sejamos uma igreja madura, que é o caso desta igreja de Roma, se precisa continuar a ouvir o evangelho. E sim, deixa eu dizer para vocês, não é mera política essa fala de Paulo não, tá? Há grandes diferenças entre igrejas e igrejas. E a igreja de Roma, de fato, era uma igreja de fibra, uma igreja saudável, uma igreja bem consistida. A história mostra-nos a têmpera, a formação, o forjamento dessa igreja, uma igreja de doutrina sólida.
A igreja de Roma foi uma igreja que foi lâmpada para as igrejas de diversos séculos. Foi uma igreja plantada no primeiro século que permaneceu viva por diversos séculos. Uma década depois que Paulo redige essa epístola, esta é a igreja que estava convulsionando Roma. Por que você acha que Nero vai atribuir aos cristãos a culpa do incêndio de Roma? Alguns dizem que foi Nero que incendiou a Roma. É pouco provável que tenha sido Nero, tá? De fato, que tenha incendiado Roma. Mas ele quis achar um bode expiatório, né? Aquele tempo existiam assim, tá? De fato, incêndios espontâneos ou acidentais, muito comuns. A cidade de Roma era uma cidade de um adensamento urbano muito grande, casa sobre casa. E por isso era comum que, acontecendo incêndios, devastassem, como aconteceu em Roma, grande parte da cidade. Mas preste atenção, porque Nero vai atribuir culpa aos cristãos. E o que nós vemos com isso que Nero faz? Primeiro, que os cristãos estão, inclusive, na boca da própria corte do império. Percebe isso? Os cristãos estão... A igreja de Roma, essa igreja aqui para quem Paulo está escrevendo, que Paulo está dizendo, né? Que é uma igreja cheia de bondade, instruídos, capazes de aconselhar uns aos outros. É uma igreja de fato viva, ao ponto de 10 anos depois, estar na boca do império, da corte imperial, sendo preocupação para a corte imperial. É claro que a igreja foi uma igreja que, muito embora causasse preocupação, causava preocupação por causa do modo como se governava aquele tempo, né? Não que a igreja fosse subversiva contra o império, não é isso, tá? Inclusive, nós veremos, quer dizer, nós não veremos, né? Não falarei sobre isso densamente. Eu vou só citar. Mas Clemente de Roma, que foi um dos pastores da igreja de Roma, lá no final do primeiro século, uma das coisas mais importantes que ele escreve na sua carta aos Coríntios é o dever de a igreja obedecer ao Estado, ao império. Então, não é que Nero tivesse ele dirigisse sua atenção aos cristãos porque os cristãos eram perversos, não é isso. Mas uma coisa é fato, os cristãos estavam tomando vulto no Império Romano, ou pelo menos, sim, no Império Romano certamente, e muito significativamente em Roma. Entende isso aqui? É uma igreja que vai ser perseguida por Nero, uma igreja que vai ser lançada às feras, uma igreja cujos cristãos serão incendiados em postes à noite, e que mesmo depois de ter passado por tão grave tribulação, permaneceu viva. Na década de 90, temos o Clemente, que é o pastor da igreja de Roma naquela época, uma igreja que havia passado há pouco tempo, se passou na década de 60, 70 pela perseguição de Nero, na década de 90 vai passar pela perseguição de Domiciano, especialmente em Roma também. E o pastor da igreja naquela época vai fazer menção desta igreja como uma igreja que o pastor Clemente... Ele vai escrever daquela igreja cartas a outras igrejas, a fim de orientar aquelas outras igrejas. Ou seja, Roma era uma igreja, um pilar das igrejas daquele tempo, tal qual era a igreja de Éfeso, que a década de 90 tinha como seu pastor o apóstolo João. Dá para entender aqui? Então, Paulo não está falando, não está escrevendo a uma igreja simplória no Evangelho, a uma igreja sem consistência no Evangelho. Paulo está, de fato, ao escrever numa igreja bem instruída, capaz de aconselhar-se, cheia de bondade, tá, irmãos? E aí, claro, todas as igrejas são dignas desse tipo de comenda, desse tipo de recomendação? Claro que não, tá? A igreja de Roma era uma igreja sólida, ao exemplo oposto, a igreja de Corinto era uma igreja deficiente e imatura. Nós vemos, embora Paulo tenha sido seu pastor, né? Muitas vezes não é culpa do pastor não, viu, irmãos? Tá? Pode ser que algumas vezes haja culpa do pastor. E aí nós temos nas epístolas que o Senhor Jesus ordena que João escreva 7 igrejas em Apocalipse. Algumas vezes as repreensões são diretas ao pastor. Outras vezes as repreensões são diretas à igreja. E quem foi o pastor plantador de Corinto? Paulo. E Corinto, à década de 90, enquanto Clemente estava escrevendo a Corinto, Corinto era uma igreja dividida que vivia com rivalidades e discórdias. Esta é uma epístola enorme que Clemente escreve ao ano 95, tá? A igreja de Roma. E uma igreja dividida, ele chega a dizer o seguinte nessa epístola: vossa divisão perverteu a muitos, desencorajou a muitos, fez com que muitos duvidassem
e nos entristeceu a todos. Aquele tempo a igreja de Corinto estava passando por mais um dos seus processos de divisão, e aqui Clemente de Roma, pastor na igreja de Roma, recomenda que aqueles que estão causando tais divisões, que eles se convertam e se exilem da igreja de Roma, abandonem a igreja de Roma. Tal era a história dessa igreja. Na verdade, desde 55, quando Paulo, temos o registro da primeira epístola de Paulo, que é a segunda, mas não vou explicar agora por quê, porque eu não tenho tempo, mas a primeira epístola de Paulo aos Romanos, nós já vemos a igreja de Roma com divisões. Isso há 40 anos atrás, irmãos. A igreja foi fundada lá pelos idos do ano 51, por Paulo. Em 55, Paulo está escrevendo aquela igreja, orientando aquela igreja que deixasse os partidos, que não houvesse na igreja partidarismo. Eu vou ficar olhando daqui para ver se dá certo. Se der certo, ok, eles foram bem. Se não der certo, não avisei que não devia ser assim? Paulo recomenda à igreja que deixe esses partidarismos, ninguém de ninguém, e 40 a não ser de Cristo. E 40 anos depois, como é que está essa igreja? Afundando-se, destruindo-se. 40 anos depois. Tempo não é sinal de maturidade, viu, irmãos? Tempo não é sinal de maturidade, tá? 40 anos depois, na década de 95, Clemente está escrevendo contra aquela igreja, despertando os irmãos a arrependimento, despertando os irmãos a saírem daquele partidarismo, rogando àqueles que estão causando divisão, que eles próprios se arrependam e se exilem, saiam daquela igreja. Essa é a orientação de Clemente. Então, preste atenção, a fala de Paulo aqui não é mera política, dizendo, irmãos, vocês são uma igreja boa, tá? Amo vocês. Para foto no Instagram, né? Amo vocês, aquele sorriso amarelo, né? Não, não é. Paulo, de fato, está fazendo uma comenda, uma recomendação de virtude daquela igreja, porque, de fato, aquela era uma igreja virtuosa. Deu para entender isso aqui? Certo? Contudo, mesmo sendo uma igreja madura, precisa se ouvir sempre e cada vez mais profundamente o evangelho. É o que Paulo vai nos dizer a partir do verso 15. Ele diz assim, ele reitera a necessidade de os irmãos ouvirem o evangelho. Mesmo igrejas maduras e com fruto precisam ouvir o evangelho. E no verso 15 ele diz assim, a respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza ou ousadia, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça de que Deus me deu de ser o ministro de Cristo para os gentios, com dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus. Qual é o assunto de Paulo aqui? Paulo está dizendo, irmãos, eu sei que eu preguei o evangelho para vocês com ousadia, desafiei vocês a compromissos sólidos. Não é que eu não saiba que vocês não têm esses compromissos, mas eu sei que vocês precisam aprofundarem-se nesses compromissos, e não é que vocês sejam ignorantes do evangelho, não é isso. Mas eu escrevi coisas que vocês já sabem, para lembrarem-se novamente, e obviamente, para aprofundarem-se nisto. Entende isso aqui, irmãos? Paulo está dizendo aos irmãos, não ignorem minha fala a respeito do evangelho, se você se considera alguém maduro. E olhe bem, irmãos, eu me lembro que, embora já convertido há algum tempo, e já tendo lido a Bíblia algumas vezes, quando eu parei para estudar Romanos ali aos meus 18 anos de idade, 3 anos de conversão, diversas leituras da Bíblia já feitas e diversos outros livros, eu me espantei quando eu parei para estudar a epístola de Paulo aos Romanos e ver as profundezas que há ali. Eu imagino que você tenha ouvido ao longo dessa exposição algumas coisas que você não entendia direito e passou a entender melhor, algumas coisas que você talvez nunca tenha ouvido falar, algumas coisas que talvez você tenha medo, essa ideia de eleição, predestinação, né? Que estão ali diretamente ligadas à nossa salvação. E essas coisas, meus irmãos, nós precisamos aprofundar-nos nelas sempre. Não há nenhuma outra exposição do evangelho tão profunda quanto a feita por Paulo em Romanos. E é isso que Paulo está dizendo. Eu sei que vocês conhecem o evangelho, irmãos, tá? Eu sei que vocês são uma igreja madura, Paulo está dizendo à igreja de Roma, mas ainda assim vocês precisam continuar abastecendo-se, nutrindo-se, descendo na compreensão do evangelho, porque essa é a pedra fundante, fundamental da igreja. É interessante que eu vejo nos nossos dias, primeiro, nós vemos igrejas que, embora há muitos anos em sua jornada, permanecem imaturas.
E a imaturidade nós identificamos nos frutos que a igreja dá. Os frutos demonstram nosso estado, tá, irmãos? Não são as palavras que nós declaramos sobre nós, são os frutos que damos, certo? Vejo cristãos que até iniciaram no evangelho e depois vão se perdendo em doutrinas, estranhas. Me recordo de um pastor amigo, olha, foi meu pastor, uma pessoa extraordinária, que uma determinada época da sua jornada de ministério começou a se desviar para uma tal de confissão positiva, umas coisas assim. Ele vinha falar para mim daquelas histórias, eu ficava ouvindo e falava, rapaz, como é que você foi parar aí, né? O que aconteceu? Que o evangelho de Cristo deixou de ser o centro da sua vida, da pregação, para você chegar. Claro que eu não falava essas coisas desse jeito com ele, eu ficava pensando comigo, Eu, com todo o respeito, fazia uma perguntazinha aqui, uma perguntazinha ali. Depois de alguns anos, ele voltou para mim e disse, rapaz, eu falei, como é que está aquele negócio lá de ir nas cidades e profetizar, fechar? Ele estava no movimento lá que tipo tinha umas coisas assim, Ele foi ensinado, aprendeu-se onde? Na Escritura? Não, na Escritura não. Aprendeu-se que se tinha de ir para os lugares altos em cidades, para orar, para repreender os demônios que governavam sobre aquelas cidades, para que a porta do evangelho estivesse aberta para a pregação. Aí eu perguntei depois, e depois vocês iam lá para pregar o evangelho? Não, a gente estava abrindo as portas da cidade, fazendo esses rituais, chamados de proféticos. Aí você vai olhar para a Bíblia e diz, onde é que está isso na Bíblia, irmãos? Você vê Paulo fazendo isso alguma vez na Bíblia, irmãos? Você vê Pedro fazendo isso alguma vez na Bíblia? Não que não haja espíritos malignos, mas a nossa luta com eles não é uma batalha de videogame, irmãos, onde você digita, faz o comando certo, dá um Hadouken lá, Horyuken. Você lembra disso, E aí você vence o diabo lá, não é isso não, irmãos, tá? O poder de Deus para a salvação é o evangelho. Devemos orar sim, certamente, mas não é um videogame espiritual isso aqui não, tá, irmãos? Ok? Não é fazendo os passos certos de uma declaração profética. A Bíblia não ensina a fazer essas coisas, irmãos. Muito menos no Novo Testamento. E a gente vê igrejas e cristãos desviando-se para essas coisinhas, Saem do núcleo da fé para outras coisas pequenas e rudimentares. Algumas delas nem estão na Bíblia. Algumas até estão na Bíblia, mas são coisas marginais. O que importa é o núcleo. É que você desça no aprofundamento das colunas da sua fé, e o evangelho é uma dessas colunas, é a coluna principal da sua fé. Por isso Paulo diz aqui, vocês precisam continuar ouvindo sim, e eu vou continuar falando disso sim. Deus me fez ministro para lembrar vocês novamente, e se eu tiver de dizer outra coisa para vocês, vai ser um outro sermão sobre o evangelho, é o que diz o apóstolo Paulo, tá? Porque deveríamos ouvir este evangelho, porque precisamos sempre ouvir o evangelho, mesmo que sejamos uma igreja madura na fé. Certo, irmãos? O que você precisa? Você precisa do evangelho. O evangelho. Em camadas mais profundas, em dimensões que mais te desafiam, que levem você a vencer pecados que sequer você conhecia ontem, e que pelo evangelho você passa a conhecê-los hoje. O que você precisa? Do evangelho. Para que você se olhe no espelho e deseje a cada dia ser mais semelhante a Cristo e vá se formando a imagem de Cristo cada dia que você está nessa jornada de fé. O que é que a igreja precisa? De métodos novos? De pastores especiais? O que é que a igreja precisa? Do evangelho. É só o que a igreja precisa. Ele é tudo o que a igreja precisa. Que você possa responder ao evangelho, que nós possamos ser uma igreja que continua persistente em ouvir o evangelho. Amém, irmãos? Por que deveríamos ouvir este evangelho? Segunda razão pela qual deveríamos ouvir este evangelho que Paulo está pregando, é porque Deus constituiu, acho que faltou ali, Constituiu, tá certo, ministros do evangelho e autentica seus ministros para que a igreja receba o evangelho e suas exortações. Por que deveríamos ouvir este evangelho pregado por você, Paulo? Porque Deus constituiu ministros do evangelho. E ele autentica esses ministros para que a igreja receba o evangelho e suas exortações. Tá? Então, sim, aqui Paulo faz uma defesa de si e do seu ministério enquanto ministro do evangelho. Tá? O ponto mais sensível aqui, de fato, não seria quanto ao conteúdo da mensagem, dado que esta igreja já conhecia o evangelho.
O ponto mais sensível poderia ser quanto à autoridade de Paulo. Por isso, Paulo faz uma defesa do seu ministério aqui. Porque sim, embora hoje Paulo seja ponto pacífico, naquele tempo não era, né? Existiam falsos apóstolos que falavam mal de Paulo, que eram contra Paulo, que espalhavam uma falsa fama, uma má fama de Paulo, e Paulo precisa falar algo de si aqui, tá? E o que temos aqui? Paulo ele vai afirmar sua instrumentalidade, sua autoridade, seu dever ministerial e o testemunho que Deus dá no cumprimento da sua missão. São 4 coisas as quais Paulo vai ressaltar aqui. Preste bem atenção, sobre sua instrumentalidade. Ele diz aqui no verso de número 16, de ser um ministro de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que ele não é um ministro próprio, cuja autoridade reside nele, mas ele é alguém que está debaixo de uma ordem, ele é apenas um instrumento. Ele vai dizer no verso 16, de ser o ministro de Cristo Jesus. Ele vai dizer ainda aqui no verso de número 18, não me atrevo a fazer de nada, a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. A primeira coisa importante que Paulo quer deixar à vista aqui é o seguinte: irmãos, vocês são de Cristo? Pois bem, é Cristo que age através de mim, tá? Tudo bem, ele não quer que você acredite nisso assim só porque ele falou. Daqui a pouco ele vai explicar, vai dar testemunho disso. Mas uma coisa importante que Paulo está dizendo é, irmãos, prestem atenção, vocês são de Cristo? Pois bem, Cristo está falando através de mim. Se vocês são de Cristo, vocês precisam dar ouvidos ao que eu estou falando, porque eu sou um instrumento de Deus. E Paulo fala isso, irmãos, sem nenhuma vaidade, sem achar que ele tem qualquer coisa especial por causa disso, tá? Lembrem lá do capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo, servo de Cristo, apóstolo de Cristo, segundo as misericórdias de Deus, é pela graça de Deus que Paulo é apóstolo. Paulo não se acha melhor que ninguém, não entende que tenha qualquer coisa pela qual ele tenha sido chamado a ser apóstolo, mas ele acha importante ressaltar, irmãos, eu sou este instrumento, Cristo está agindo por meio de mim, tá? Então, essa é a primeira dimensão pela qual Paulo ressalta a importância de os irmãos ouvirem o Evangelho. Somos igreja de Cristo, é a Cristo que ouvemos, é Ele que seguimos. Então, se houvermos ministros que são ministros de Cristo, é a Cristo que nós estamos o quê, queridos? Ouvindo. Me lembro do profeta Ezequiel quando ele diz, o Senhor Deus diz a Ezequiel, este povo vem a ti. E eles dizem, cara, esse cara prega legal, a palavra dele é agradável, é um negócio que a gente acha bacana de ouvir. Mas depois eles vão daqui e se esquecem das suas palavras. Eles não sabem que no meio deles há um profeta, alguém que fala em nome de Deus. E uma coisa que toda a igreja precisa ter, queridos, é o zelo de ouvir a Deus. Você não veio aqui, meu irmão, porque você quer acrescentar na sua compreensão teológica, bíblica, doutrinária. Você veio aqui para ouvir a Deus. E nós precisamos ter consciência e entendimento se de fato estamos ouvindo a Deus. Não estou querendo que você de antemão já faça consideração de que tudo quanto você ouve vem de Deus. Mas faça como os bereanos, analise o que está sendo dito. Se está sendo dito conforme a Escritura, é de fato Deus que ele fala, tá? Ok? Eu me recordo que, pegando um gancho aqui nessa fala de Paulo, eu, aos meus 16 anos de idade, comecei a orar, buscando entender de Deus qual era o meu chamado ministerial, o que Deus tinha para mim, o que o Senhor queria que eu fizesse. Passei 4 meses orando por isso. E me recordo que ali, a gente tinha o hábito de orar de madrugada, como estamos fazendo aqui agora. Eu orei de madrugada, depois deitei e tive um sonho. Tive um sonho que eu estava numa igreja pequenina, num lugar, num monte muito alto, e ali em palavras que alguns chamam de profecia ou de revelação, ainda vou ensinar para vocês o que seriam dons de profecia e dom de revelação, tá? Nós veremos isso lá no discipulado, e veremos alguma coisa disso também na exposição de Atos dos Apóstolos. Neste sonho eu ouvi o Senhor me dizendo, através daquelas palavras proféticas, muitas coisas sobre o meu ministério pastoral. Dentre elas, uma coisa que me marcou foi o seguinte: ponho as tuas palavras na minha boca,
medita na minha lei de dia e de noite, para que quando você falar, saibam que não é você quem fala, mas eu que falo através de você. Tive esse sonho. Sabe o que aconteceu à noite lá na minha igreja? Eu recebi exatamente essa palavra de profecia, né? Alguém pode ter alguma dúvida quanto ao chamado ministerial, eu não posso, né? Eu lembro de uma missionária amiga minha que disse: pastor, eu acho que o senhor ia dar de ré, hein? Deus teve que ser muito incisivo contigo para você não voltar atrás, né? Enfim, essa palavra que eu ouvi no sonho é a mesma palavra que eu ouvi nessa profecia à noite. E sim, não é pelo indivíduo, é pela palavra de Deus. E se você ouve a palavra de Deus e ela confere com o que está escrito aqui, meu irmão, quem está aqui é mero instrumento. Só um instrumento. É Cristo que fala a você, certo? Por isso você precisa ouvir o Evangelho. Por isso você tem de ser desafiado a apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque é Deus que lhe chama essa resposta. É o Senhor que lhe convoca que você saia dessa região de negligência. E Paulo, então, ele reclama aqui sua condição de instrumento. Além de reclamar sua condição de instrumento, Paulo fala de sua autoridade. Ele fala no verso de número 16. Ele diz assim: de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal. Paulo, ele era um ministro de Cristo Jesus com um dever sacerdotal. Paulo não estava apresentando o evangelho àqueles irmãos como a palavra mais adequada não me está vindo à mente aqui, mas como alguém que quer apenas ser um aventureiro, né? Vai que cola, né? Vou abrir uma igreja, vai que cola, né? Vai que alguém me segue. Não tenho nenhum lastro por trás de mim. Quem te mandou? Não sei, né? Me recordo que uma vez um presbítero amigo estava no monte, né? Essas coisas acontecem muito em monte, né? Infelizmente. Um presbítero estava no monte, aí tinha 2 jovens lá com ele, e ele disse que os jovens pediram oração para as pessoas que estavam ali, porque eles estavam indo abrir uma igreja. Aí o presbítero achou assim, né? Tá, filho, mas vocês foram ordenados por quem? Não, quem nos ordenou foi Deus. Deus nos ordenou. Tá, mas... tá, e a Bíblia? Vocês conhecem a Bíblia? Já pelo menos leram a Bíblia toda? Não, irmão, não precisa disso não. Se Deus mandou, a gente vai. A gente vai ser desobediente a Deus, né? Entende? Paulo não é um aventureiro aqui, queridos. Paulo foi reconhecido, sua autoridade apostólica foi reconhecida pelo colegiado de apóstolos. Paulo nos diz em Gálatas capítulo 2, que assim como Pedro foi enviado à circuncisão, ele e Barnabé foram enviados à incircuncisão, pelo reconhecimento dos apóstolos e segundo esse ministério que o próprio Deus deu a eles. Paulo reclama uma autoridade, sim. E é importante considerarmos isso também nos nossos dias, especialmente em dias onde a gente vê uma igreja abrindo a porta atrás de outra igreja. E quando você vai atrás dessas histórias, geralmente o que você tem? Igrejas como as de Corinto, né? São rachas e rupturas, sem conciliação, sem arrependimento. São pessoas que não foram nem reconhecidas pelo corpo da igreja, nem pelos líderes da igreja, e que se auto-intitulam, né, apóstolos, pastores, hoje já patriarcas, né? Nós temos também já temos a 4ª pessoa da Trindade, já, será? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Já saímos de pastores para bispos, de bispos para apóstolos, de apóstolos agora para patriarcas, né? Enfim, essas vaidades se dão sem que se possa considerar, olhar, identificar esse lastro aqui. Paulo é ministro por quê? Porque o colegiado de líderes apostólicos o reconheceu. Paulo é ministro por quê? Porque Cristo chamou. Paulo é ministro por quê? Porque a igreja o identificou e ele foi pai e deu muitos frutos na fé de muitos que viram o seu apostolado. Mas não apenas isso. Paulo, ele quer que os irmãos ouçam o evangelho e ele quer que eles entendam que ele está fazendo aquilo não por buscar um interesse próprio, mas por dever. O que Paulo está cumprindo é um dever. Observe o verso 16, a minha ênfase aqui vai exatamente para a palavra dever. Com o dever sacerdotal. Meus irmãos, eu não lhes estou pregando o evangelho, tá? Porque é um assunto teológico novo e eu quero estar na balada, né, dos circuitos teológicos para trazer alguma coisa que traga algum ibope, né, para o meu currículo. Não é isso.
Eu não estou exortando vocês tão duramente assim, porque eu quero ser carrasco de vocês, é porque eu tenho um dever com vocês, tá? Daqui a pouco a gente vai ver para que finalidade se dirige esse dever. Mas ele tem um dever, a pregação do evangelho é um dever, a exortação à santidade é um dever, quer seja de púlpito, quer seja no gabinete, quer seja numa conversa, quando nós trazemos você para perto, qualquer líder, qualquer presbítero dessa igreja, traz você para perto e quer conversar com você, é porque ele tem um dever com você. Entende isto? Os líderes são constituídos na igreja porque eles têm um dever com o corpo de Cristo, de conduzirem o corpo de Cristo a Cristo. Então, sim, que bom que tenhamos homens que nos exortem, que nos admoestem, quer no púlpito, quer no gabinete, quer em conversas privadas, que de fato nos amem e queiram nos conduzir à vida de Cristo. E eles fazem isso por quê? Não como dominadores do rebanho, mas por um dever imputado a Deus. Deus cobrará as contas de cada líder que ele constitui na sua igreja. Tiago disse que aquele que é mestre tem uma responsabilidade e um juízo muito maiores. O autor aos Hebreus vai dizer que nós que somos líderes prestaremos conta do rebanho de Deus. Portanto, é por isso, é por esse dever que Paulo está dizendo: irmãos, ouçam este evangelho. Eu tenho um dever para com vocês. Eu sei que eu não sou o fundador de vocês, mas eu tenho uma autoridade apostólica que Deus me construiu sobre todos os rebanhos dos gentios. Por isso eu quero que vocês me ouçam e respondam ao evangelho como lhes tenho dito. Certo, queridos? Ok? Mas Paulo poderia ter dito todas essas coisas sem dar algumas credenciais, né? E aqui ele acha importante apresentar suas credenciais, porque você deve identificar que de fato ele é um apóstolo, tá? E aqui eu quero reproduzir isso para outras dimensões do ministério da liderança da igreja. Irmãos, vocês sempre devem buscar as credenciais daqueles que se dizem pastores, presbíteros, mestres na igreja, tá? E eu não estou falando aqui de títulos teológicos, tá? Estou falando dessas coisas que Paulo vai fazer menção aqui à frente, ok? Paulo ele exorta a igreja, apresenta o evangelho à igreja, e depois ele dá testemunho daquilo que testifica, né? Ele evidencia aquilo que testifica que de fato ele é alguém incumbido de autoridade, ele é alguém que tem um dever ministerial, que é um instrumento de Cristo. E como ele mostra essas evidências? Por alguns testemunhos, tá? Ele diz no verso 18, né? Exceto por aquilo que Cristo realizou por meio intermédio, em palavra e em ação. Primeira coisa importante, Cristo em Paulo por meio de palavra e de ação. Olhe para Cristo. Onde está Cristo? Cristo está em Paulo, por meio das palavras de Paulo e por meio da conduta de Paulo. Essa é a primeira evidência das credenciais de um ministério saudável. Palavras de Cristo e conduta de Cristo, tá? E a igreja precisa crescer e amadurecer nisso, queridos. Toda a igreja passará por processos de transição pastoral e a igreja precisa ir sendo madura para ter condições de escolher seus líderes, certo? Nós vivemos um tempo onde há muitos falsos mestres, muitos falsos pastores, e a primeira credencial que Paulo apresenta aqui é a palavra. A palavra de Paulo é segundo a palavra de Cristo. Quando você lê os evangelhos, você consegue ouvir exatamente o que Paulo diria. Quando você olha para o jeito de Cristo viver, você consegue observar, segundo os evangelhos, que é exatamente como Paulo está buscando viver. Sim, ele não é perfeito e a gente já falou sobre isso, tá? Paulo é um pecador como os demais irmãos da igreja, mas é um pecador cuja vida está sendo vivida com intenção de viver de tal modo que ele não seja encontrado devedor nas coisas que ele prega. É o que ele diz de si, escrevendo aos Coríntios. E os líderes precisam serem pessoas cuja vida dê esse testemunho, palavras de Cristo. A conduta, uma conduta segundo Cristo, buscando viver de tal modo que não sejamos pegos naquelas coisas que nós próprios ensinamos os membros a caminharem. E Paulo diz: a minha vida e a minha palavra e a minha ação é Cristo quem está agindo através de mim. Este é um meio de identificar uma liderança verdadeira. Certo, irmãos?
A outra insígnia que Paulo apresenta, o outro selo que Paulo apresenta, de que ele de fato tem essa autoridade, de que de fato ele tem este poder, de que de fato os irmãos devem ouvir-lhe, que ele é um instrumento de Cristo. Ele fala dos sinais, pelos sinais e maravilhas que ele realizou, tá? E sim, aqui especialmente apresentando-se como apóstolo, certo, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 12. Abra comigo. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Naquele tempo, a igreja tinha uma clareza de que os apóstolos, eles eram atestados não apenas pela conduta deles, tá? Mas por essa virtude, por esses milagres e sinais que Deus realizava através deles, a fim de que eles pudessem dar testemunho desta condição a qual Deus lhes chamou como apóstolos. E aqui no capítulo 12, verso 12, Paulo diz assim: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. O que Paulo está atestando aqui? Eu sou apóstolo, sim, embora não seja o pastor de vocês, eu sou apóstolo. E ele diz aqui no verso de número 18 que lemos, né? Com sinais e milagres que atestaram o seu apostolado. Lendo aqui no capítulo 12, verso 2 de 2 Coríntios, nós vemos que a igreja, de um modo geral, entendia que a autenticação do apostolado era essa evidência de milagres e sinais. É o que veremos, por exemplo, ao longo do livro de Atos dos Apóstolos. A própria sombra de Pedro era o bastante para que indivíduos colocados debaixo da sua sombra fossem curados, certo? E Paulo está aqui, então, autenticando o seu apostolado diante da igreja por estes sinais e milagres, tá? Aí você me pergunta, pastor, e hoje? Hoje, para alguém ser pastor, ele tem de realizar milagres e sinais? Não. Para ser apóstolo, sim. Tá? Como assim? Eu já disse para vocês lá no capítulo 1 de Atos, capítulo 1, verso 1, quando expus, capítulo 1, verso 1 ao 6, se não me engano, quando expus Romanos, que já não há mais apóstolos, certo? Existia uma compreensão na igreja primitiva das insígnias que os apóstolos deveriam ter. O que eles deveriam mostrar como apóstolos. A primeira coisa importante era que eles tivessem caminhado com Cristo. A segunda coisa importante, segundo esse capítulo 12, verso 2, um selo de um apostolado, verso 12, era que eles tivessem marcas desse apostolado, sinais, maravilhas e milagres. E Paulo está dizendo, sei, irmãos, não sou pastor de vocês, mas sou apóstolo, e vocês devem me ouvir. Eu fui colocado como cabeça de toda a igreja gentílica, por isso me ouçam. E hoje, pastor, os pastores devem realizar milagres e sinais? A primeira coisa importante é não deve. Em nenhum lugar da Escritura se faz menção de que para alguém ser ordenado ao ministério, ele deva apresentar milagres e sinais. Olha o que o apóstolo Paulo diz escrevendo a Timóteo no capítulo 3. O que se precisa para se separar, para se eleger? Presbíteros, que naquele tempo exerciam a função de pastores da igreja, né? Bispos, presbíteros, pastores, a mesma coisa. O que se precisa? De uma conduta que demonstre o fruto do Espírito. Aquilo que Paulo disse no primeiro registro. Cristo fala por mim, ou seja, um ensino fidedigno e fiel, e Cristo age por mim, ou seja, uma conduta conforme a conduta de Cristo. Percebe aqui? Isso quer dizer que hoje já não há mais milagres, pastor? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui, para testemunho dessa autoridade pastoral no ministério, como presbítero, como líder da igreja, esta não é uma evidência necessária, embora possa acontecer sim, tá? Inclusive, quando eu estiver expondo Atos dos Apóstolos, eu vou falar mais densamente sobre isso, tá? A igreja muitas vezes pensa que milagre é o seguinte, é Deus fazendo um show de fogos de artifício, para que a gente fique, nossa, que negócio bonito, né? Milagres e sinais acontecem na missão, irmãos. Você quer ver milagres? Vive em missão. Deus fazer sinais? Vive em missão. Já tive a oportunidade de expulsar muitos demônios, de passar em ruas e pessoas ficarem possessas de demônios, de orar e ver curas realizarem-se instantaneamente. Mas isso acontece na missão. Acontece todo dia? Não.
Não acontece todo dia. Com os apóstolos era diferente. Eles de fato, quando a gente olha para a história da redenção, a gente vê momentos em que Deus está realizando um mundo de sinais, uma constelação de sinais, para autenticar a sua palavra. Lembre-se lá, quais são as 3 constelações de sinais que nós temos na Escritura? Moisés, certo? Elias e Eliseu, no resgate da mensagem mosaica, os profetas iniciando, e depois Cristo e os apóstolos. Entende isso aqui? Para que existem esses milagres e sinais? Para autenticar que a mensagem que aqueles homens depois deixariam registradas aqui são verdade. Essa mensagem é verdade. Moisés deixou como legado o Pentateuco. Elias e Eliseu deixou como legado a tradição profética, e depois nós temos os profetas escritos. E depois Cristo e os apóstolos, o Novo Testamento. Deu para entender isso aqui? Isso permanece hoje, então, este símbolo dessa autoridade? Não, hoje não é símbolo de autoridade, muito embora Deus continue fazendo milagres. Não aos borbotões, como querem muitos, né? Ao borbulhar, parecendo que é inventando. O que a gente tem muito hoje, queridos, são pessoas inventando milagres, tá? São pessoas fazendo shows, ok? É o dente de ouro, é derrubando as pessoas, é soprando, né? Tomara que esteja pelo menos com bom hálito, né? É jogando paletó. Aí você vai olhar, isso tudo é só manipulação, irmãos. Não tem nada de milagre de fato. Tá bom? Vou falar mais sobre isso quando nós estivermos expondo Atos dos Apóstolos. Mas sim, há milagres? Há. Especialmente quando você está na missão. Como Deus é gracioso em fazer milagres para a sua palavra ser manifestada àqueles que a estão ouvindo. Ok? E por fim, ele diz, por fim, nesse trecho, né? E por meio do poder do Espírito de Deus. A última insígnia que Paulo apresenta aqui é o poder do Espírito de Deus atuando nele, queridos. Certo? E o que viria a ser esse poder do Espírito de Deus que Paulo fala aqui no verso... Vamos lá, queridos, deixa eu achar aqui. Aqui no verso 19. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. O que viria a ser, nesse verso 19, essa insígnia dessa autorização do ministério de Paulo. O que é o poder do Espírito de Deus no ministério de Paulo, queridos? Seria isso. O que é o poder do Espírito Santo de Deus, queridos? Qual é a principal missão do Espírito de Deus, queridos? Qual é o poder que o Espírito Santo de Deus veio que é do seu atributo mais principal realizar? Que poder é esse? Dar vida, né? A salvação. O poder do Espírito de Deus, de que Paulo está falando, queridos, é isto aqui. É por meio do Evangelho, a vida do Evangelho brotar. Pecadores se arrependerem, se converterem, crerem em Cristo. Paulo está dizendo que uma autenticação do seu ministério é que o Espírito está vindo fazer o que ele disse que viria fazer. O que o Senhor Jesus disse que o Espírito viria fazer? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Dar vida aos que estão mortos. Ressuscitar aqueles que já andam em trevas. E é disso que Paulo está falando. Quando nós olhamos o capítulo de número 2 de 1 Coríntios, Paulo fala ali que o Evangelho é o poder de Deus, o poder do Espírito para salvação, entende? Onde atua o Espírito Santo de Deus? Pela proclamação do Evangelho, dando vida àqueles que estão mortos. E isso é um testemunho do ministério de Paulo. O Espírito de Deus está atuando através dele. Hoje nós vemos outras coisas sendo ditas como a atuação do Espírito Santo de Deus, né? Por exemplo, tivemos uma época, eu não sei como é que está isso hoje, mas eu tive uma época lá na minha juventude que era muito importante que você falasse em línguas estranhas pregando para que as pessoas vissem que você está cheio do poder do Espírito Santo, né? Eu confesso que fiz isso algumas vezes, tá, irmãos? Tá bom? Não é nada contra o dom de línguas, muito pelo contrário, devemos buscar todos os dons espirituais. Trataremos disso lá quando no discipulado, no 2º ano, você estudar espiritualidade. O livro que vamos tratar lá é Espiritualidade Renovada, tá? É importante que busquemos os dons espirituais, tá bom? Mas a igreja, nós vemos a igreja muitas vezes distorcendo o que a Escritura diz. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14, verso 19, eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam, a falar 10.000 palavras em outras línguas que vocês não entendam. Quando Paulo está falando de
desse ministério no poder do Espírito, não é porque ele ficava falando em língua estranha, né? Hoje em dia as pessoas ligam uma coisa a outra, né? Eu recebi o dom de línguas ali aos 17 anos de idade, 2 anos de fé, falo em línguas até hoje, talvez você nunca tenha me ouvido falar, só se você sentar pertinho de mim, ou em algum momento de oração, alguma coisa parecida, porque segundo a Escritura, o propósito desse dom não é de mostrar que eu sou espiritualzão. Irmão, eu jejuei hoje, ó. Irmãos, eu jejuei hoje, hein? Fica preparado aí, irmãos, a pregação que vai vir, viu? Tem que fazer isso. Irmãos, vou falar em línguas estranhas aqui, viu? Olha só, veja se não é Deus falando através de mim. Não, irmãos. O apóstolo Paulo nos orienta na sua primeira epístola que não é desse modo que se deve conduzir este tempo de reunirmos diante de Deus. Eu prefiro dizer 5, e talvez 5.000, né, durante meu sermão, né? Eu prefiro dizer 5.000 palavras que vocês entendam durante meu sermão do que 500.000 que vocês não entendam. Entendeu? Então, quando Paulo fala do poder do Espírito, não é por essas atuações que nós vemos hoje em dia. Eu confesso, só uma coisa particular aqui, tá? Eu confesso que eu tinha muita vontade, eu já pregava, né, aos 17 anos de idade, há pelo menos 2 anos, já estava na faculdade teológica há 1 ano, e eu tinha muita vontade de falar em línguas também para pregar, irmãos. Eu tinha uma vontade, né? Poxa, vai ser tão legal eu estar pregando ali, falar em línguas e tal, e o povo fica animado, uns fecham os olhos na hora, né? Aí depois, meditando direitinho em 1 Coríntios, eu falei, caramba, o que eu estou fazendo, né? Isso é vaidade minha. Não estou julgando ninguém que faça isso, tá? Estou falando de mim. Fui me colocar no lugar de entender por que eu estava querendo fazer aquilo, né? Bom, alguns pode ser por falta de instrução e outros por vaidade. No meu caso, já que eu estava instruído pela Escritura, seria vaidade. E desde então eu deixei desse hábito. Entendeu? Ok? Certo? Tá. Então, pelo poder do Espírito, isso autentica, tá? Por isso, Paulo está dizendo, irmãos, ouçam o que eu estou pregando. Eu tenho uma autoridade, sim. Eu fui incumbido de uma missão, sim. Eu tenho um chamado de Deus, sim. E a minha vida testifica disso. Vocês podem olhar para a minha vida, eu não sou perfeito, mas a minha vida testifica disso. Ouçam o que eu digo a vocês. Ouçam o que eu digo a vocês pelos milagres e sinais que testificam que eu sou apóstolo. Ouçam o que eu digo a vocês pelo poder do Espírito Santo, trazendo vida que vocês estão vendo no mundo todo, através do meu ministério, disse Paulo. Tá? E a última resposta, por que deveríamos ouvir este evangelho, é porque a atuação de Cristo pelo serviço dos ministros do evangelho e da igreja cumprem a missão de Deus, certo? Nós vemos Paulo nos dizer que essa missão que Deus deu à igreja, essa missão que Deus deu aos discípulos, ela se cumpre através dos ministros, pastores, presbíteros, especialmente, são ministros do evangelho, aqueles que servem a palavra de Deus da igreja, através da igreja, tá? Através dessa cooperação mútua, é que Deus cumpre esta missão. Para que Paulo estava pregando o evangelho e por que Paulo estava exortando tão drasticamente aqueles irmãos? Ele vai nos mostrar nos versos 16 e 18. Olha o que diz aqui. Ele disse lá, né? Nós vimos. Sou apóstolo, chamado por Deus, segundo a sua graça, né? Cristo tem atuado através de mim, e no verso 16 ele vai dizer, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Ou seja, uma das razões pelas quais eu prego este evangelho é para que haja conversão daqueles que são gentios e que ainda não estão santificados. Lembra lá da acepção de santificação que eles disse? Tem 2 acepções, uma delas é apartar para Deus, salvar, separar para Deus. E é isso que Paulo está dizendo, olha, eu tenho essa autoridade, eu prego esse evangelho, mas não é para que eu seja exaltado por vocês, ou para que tenha qualquer nome no meio de vocês. O que me interessa é que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, ou seja, que eles se convertam. Vocês devem ouvir o evangelho, porque é por meio de ouvir o evangelho que alguém pode chegar a conhecer a Deus, para que vocês também tenham ferramentas para proclamarem esse evangelho. É para que os gentios sejam santificados para Deus, ou seja, separados para Deus, é que eu prego este evangelho. A missão envolve 2 coisas: pregação, que leva à conversão, e discipulado, tá? E a primeira dimensão de que Paulo fala aqui é esta. Engraçado, né? Discipulado está todo o tempo aqui no meu lábio, né? E aqui também. Embora Paulo não use a palavra discipulado, quando ele vai dizer no verso 18, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, ele está falando dessa dimensão, não apenas de uma conversão,
que ele tratou no verso 16, mas da dimensão de uma vida que vai se tornando semelhante à vida de Cristo por meio da obediência. E o que leva a essas duas coisas é o aprofundamento no Evangelho. Dá para entender? Paulo, então preste atenção, vamos montar aqui esse encadeamento. Paulo é um ministro do Evangelho, tá? O ministro tem uma responsabilidade, equipar os santos para a obra do ministério, ok? É o que nós vemos no capítulo 4 de Efésios, quando Paulo, a partir do verso 11, vai explicar qual é a função dessas lideranças que Deus constitui. A liderança não é responsável por todas as conversões e por todo o discipulado da igreja, mas a liderança é especialmente responsável por capacitar os santos para a obra do ministério. E ele diz aqui, ele é ministro. Em Efésios vemos que ele nos diz que ele é ministro a fim de capacitar os santos, ou seja, todos os santos cooperarão para essa edificação. Não foi o que vimos no verso 14? Vocês estão o quê, queridos? Instruídos. Vocês estão operantes em bondade. E vocês já podem exortarem-se uns aos outros. Aquela igreja era uma igreja madura, que já recebia a palavra do Evangelho e multiplicava essa palavra, tanto trazendo pessoas à conversão, quanto trazendo pessoas a um aprofundamento no discipulado de seguir a Cristo. Entende isso aqui, queridos? Por isso, é importante que você ouça esse evangelho pregado, tá bom? Então, por favor, irmãos, são só 79 sermões. Dá para voltar lá, ouvir 1, 2, 3 vezes, tá? Dá para voltar lá. Nós estamos caminhando e trilhando um caminho de adensamento no evangelho. Para quê? Para que muitas pessoas sejam separadas e santificadas para Deus. Entendeu? O Senhor já está salvando. E Ele vai continuar a salvar. Por meio de quem? De mim também. Mas de você especialmente. E o que eu quero é dar ferramentas. Eu, os presbíteros dessa igreja, o conselho dessa igreja, queremos dar ferramentas a você. A fim de que você possa ir conjuntamente ao lado de Paulo, né? Nessa missão de quê? De tornar uma oferta aceitável a Deus os gentios santificados pelo Espírito. E também para levar eles a obedecerem a Deus, conduzir pessoas a viverem uma vida mais próxima, em maior intimidade, em maior comunhão e em obediência, em frutos que testifiquem de fato esse discipulado. A obediência é o fruto primário. Como sabemos se estamos conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor? Somos mais obedientes hoje que fomos ontem. E como isso se tornará em nós, como isso se realizará em nós por meio do Evangelho. Então fica aqui meu apelo. Paulo fez um apelo a Roma, né? Eu faço meu apelo à Igreja Presbiteriana Renovada Palavra Viva, a segunda Igreja Presbiteriana Renovada do Gama. Meus irmãos, por favor, ouçam o Evangelho que temos pregado. Nós o pregamos como uma obrigação, um dever. Há um peso sobre o meu ombro, há um peso sobre os nossos ombros. Não estou procurando saber o que vai dar, o que vai fazer as coisas acontecerem mais rápido. Essa não é a pergunta. O que vai fazer que as pessoas vão com a minha cara? Também não é a minha pergunta. A pergunta é: como eu posso ser fiel a esta palavra, Senhor? Olhando para essa igreja neste momento e identificando o que ela precisa receber do Senhor. Entende? Ouçam, meus irmãos, por favor, tá? Atentem para isso e respondam, por favor. Respondam a Cristo. Respondam a Cristo sendo instrumentos para a proclamação do Evangelho. Respondam a Cristo sendo instrumentos para discipular aqueles a quem o Senhor salvará. O que nós estamos buscando fazer é dar instrumentos a essa igreja, ferramentas, para que você aproxime-se de Cristo e para que você cumpra esta obra do ministério. Bom, poderia acabar aqui Paulo, né? Mas ele ainda vai continuar. E nós continuaremos semana que vem. Ainda temos outros 5 sermões. Vamos nos colocar em pé? Vamos dar graças a Deus, primeiro, pelos líderes que Ele constitui sobre nós. Eu sou grato a Deus. Eu tenho um pastor, que é o meu pastor até hoje, pastor Abimael Amorim da Silva Roma, de quem tenho grata lembrança, alguém que apresentou essas insígnias em sua jornada de vida, insígnias de alguém que vivia com Cristo. Ele falava por meio de Cristo e suas ações eram por meio de Cristo. Agradeço a Deus por sua liderança, por seus pastores, presbíteros,
pessoas que você tem apreço, carinho e amor até hoje, e que tem buscado servir a Cristo e conduzir você, mesmo exortando você a essa vida em Cristo. Ore também para, ouvindo o Evangelho, nós podermos cumprir essa missão de conduzir os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, à santificação, ou seja, a salvação, e conduzi-los também a obedecerem à palavra de Deus. Curva a sua cabeça. Senhor, eu quero apresentar a minha vida diante do Senhor em gratidão, antes de tudo. Obrigado. Obrigado porque o Senhor constitui homens na tua igreja para que possam ser para nós uma imitação de Cristo. Homens que de fato te amam, que foram chamados pelo Senhor, constituídos pelo poder de sua própria autoridade, que sabem-se fracos e que não dependem de si mesmos, mas estão vivendo na dependência do teu Espírito, e que por meio deles, pela tua graça, o Senhor nos tem abençoado. Eu te agradeço por isso. Eu te agradeço por pessoas as quais a vida me marcaram, e eu te louvo, Senhor, pelo Evangelho que elas pregaram a mim. Eu peço ao Senhor, Deus amado, que o Senhor permita dia a dia que nós, como igreja, valorizemos os pastores e presbíteros que têm buscado viver essa vida para serem para nós mestres que nos ensinam, para serem para nós amigos que no caminho dão as mãos a nós e nos ajudam a trilhar o caminho dessa jornada de fé, muitas vezes nos exortando, também nos aconselhando, nos instruindo. Eu te louvo, Senhor, por estas pessoas, da boca das quais o teu Evangelho tem sido manifesto, e a vida do Evangelho tem sido revelada pelas suas vidas. Te agradeço por isso. Te peço, Senhor, que nós como igreja estejamos abertos a receber a tua palavra, que nós possamos olhar para de fato identificarmos se essas insígnias que testificam que estes homens falam por amor a Cristo, e que se houver, que nós estejamos aptos a receber a tua palavra, Senhor. Perdoa-nos por nosso endurecimento, perdoa-nos, Senhor, por nossa negligência em ouvir, perdoa-nos porque nos tornamos tardios em aprender, e como a tua palavra diz, muitas vezes já deveríamos ser mestres, mas ainda precisamos ser repisados coisas tão fundamentais, por causa da nossa ignorância e negligência. E eu te peço, Senhor, que perdoando-nos, o Senhor nos leve a essa dimensão de maduros, podemos conduzir pessoas a Cristo. É isso que nós queremos, Senhor. Queremos ser uma igreja que proclama a tua palavra em amor, que reconhece o poder do teu Espírito em transformar, que sabe, ó Deus amado, manejar bem a palavra da verdade, que não tem de que se envergonhar, que sabe compartilhar o Evangelho aos teus filhos que nessa noite estão pedindo ao Senhor dons e ferramentas para compartilhar o Evangelho, que os dons da tua graça se derramem sobre eles, Senhor, para que no poder do teu Espírito eles possam aperfeiçoarem-se, orarem por isso. Eu peço também que o Senhor nos faça discipuladores, Senhor, que nós amemos os nossos irmãos e caminhemos com eles, buscando conduzi-los à imagem de Cristo. É a minha oração a Ti, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe, querido.